Você consegue imaginar o que é receber um tapa dentro de uma delegacia apenas por ser mulher e negra? O estalo ressoou como um tiro. Pá! Atravessando o corredor, ricocheteando nas paredes, suspendendo o ar por segundos que pareceram uma eternidade. Todo mundo ficou paralisado. O policial continuava com o bração estendido, como se o golpe pertencesse a ele, como se ele tivesse o direito de fazer aquilo. O olhar dele transbordava desdém, um senso de impunidade, a convicção de que nada aconteceria. E o rosto dela continuava ereto, vermelho, não de dor, mas de uma raiva contida que se transformava em decisão. Ela não chorou. Apenas respirou fundo e disse, com a mesma firmeza que atravessaria qualquer parede: "O senhor sabe quem acabou de agredir." Ele deu uma gargalhada debochada. "Você acha que é quem? Uma autoridade? Uma delegada? Isso aqui não é a favela para você dar ordens." Mas ela permaneceu em silêncio. Apenas olhou para o relógio na parede. Faltavam 4 minutos para as 14 horas e em 4 minutos o mundo daquele policial começaria a desabar. Seu nome era Clara Silva Rodrigues. Naquele momento, ela estava sem a toga, sem o distintivo, sem a escolta que a protegia. Foi até a delegacia como uma mulher comum para acompanhar o filho de uma amiga que fora detido injustamente. Chegou com educação, se apresentou na recepção, pediu para falar com o escrivão. Foi ignorada, insistiu, riram na cara dela. Um dos policiais chegou a dizer que ela era daquelas que se acham importantes demais. Clara ficou calada, mas anotou o nome de cada um. Ao entrar na sala do delegado, viu o rapaz de 16 anos, algemado, cheio de hematomas, sem um flagrante, sem uma testemunha, sem um crime que justificasse tudo aquilo. Apresentou-se como advogada da família e exigiu explicações. O delegado se levantou, apontou o dedo para ela e disse: "Isso aqui não é lugar para advogada de ONG, isso é a polícia de verdade. Foi exatamente neste momento que o tapa aconteceu. Um golpe gratuito, fruto do racismo institucional, na frente de todos." Mesmo com o rosto ainda ardendo, ela deu um meio sorriso de escárnio, um sinal de que nada a calaria. Olhou novamente para o relógio. Faltavam 2 minutos para as 14 horas. Pegou o celular, discretamente, discou um número, disse apenas: "Sala TRS, agora", e desligou. O delegado ameaçou intervir, mas ela o calou com uma voz tranquila que atravessava a alma. "Delegado, o senhor acabou de cometer o maior erro da sua carreira, e o policial que a agrediu acabou de assinar a própria demissão, às 14 horas. Em ponto, a porta se abriu. 2 homens e uma mulher, todos engravatados, exibindo suas credenciais. Corregedoria da Polícia Federal. O delegado ficou pálido. O policial que deu o tapa ficou paralisado, engolindo em seco. Clara se virou, apontou para ele e disse: "Este é o policial que acabou de agredir uma juíza federal, em pleno exercício de seu direito de cidadania. A audiência que teríamos hoje será transferida para cá." E assim começou o fim daquela impunidade. A delegacia transformou-se em um tribunal. O abuso deu lugar às responsabilidades. A agressão passou a ser exposta para o Brasil inteiro. Aquele tapa foi o estalo que despertou um sistema corrompido, covarde, que a partir dali começaria a ruir. Naquele momento, os olhares presentes estavam todos nela. Não como antes, cheios de deboche, desrespeito e racismo, mas com algo que ninguém esperava: o medo. Um medo que nada tinha a ver com a violência física ou com uma arma, mas com o poder legítimo, fruto de lutas, de resistência, de uma mulher que se recusa a se calar, que se mantém de cabeça erguida até nas circunstâncias mais adversas. Seu nome é Clara Silva Rodrigues, juíza federal formada com honra na USP, a primeira mulher negra a se tornar a juíza titular na cidade de São José dos Campos. Filha de uma empregada doméstica e de um mecânico, criada na periferia, onde bala perdida é trilha sonora e a justiça é uma lenda urbana. Clara sabe exatamente o que é ser vítima de piadas, de perseguição nas lojas, de silenciamento. Mas essa mesma mulher escolheu usar o direito como escudo para que ninguém tenha que atravessar o que ela atravessou. Porque enquanto muitos se calam, ela escolhe dizer: basta. Invisível até na universidade que frequentou, deixada nas sombras, como se nem existisse. Mas nada, absolutamente nada, prepararia aquele policial para o que ele estava prestes a descobrir.
Ele achava que sabia exatamente com quem estava lidando, enquanto a corregedoria começava a interrogar o delegado, enquanto ele continuava ali paralisado, tentando encontrar uma saída. Clara, no entanto, permaneceu exatamente como estava, de pé, serena, tranquila, com o semblante de quem sabe exatamente o que faz. O delegado ainda arriscou uma última saída. Doutora Clara, se eu soubesse, claro que essa situação lamentável nem chegaria a acontecer. Ela nem se alterou. Apenas o encarou nos olhos e disse: é exatamente essa a razão do problema, delegado. Vocês só respeitam quando sabem o nome, o cargo, o poder que a pessoa representa. Mas neste momento eu não estou aqui como uma juíza. Eu estou como mulher, como cidadã, como mulher negra. E é exatamente assim que a verdadeira face de cada um se revela. Um silêncio pesado caiu na sala, como um tapa que atravessou a alma, enquanto as câmeras já estavam sendo requisitadas. O áudio, o vídeo, os depoimentos, tudo sendo devidamente protocolado na presença da corregedoria. Foi exatamente neste momento que o menino Davi, que continuava sentado, cabisbaixo, algemado, levantou os olhos pela primeira vez, olhou para Clara e sussurrou: você é juíza, é? Ela se aproximou, deu um pequeno sorriso reconfortante e respondeu: sou, e hoje você vai sair daqui com a sua dignidade intacta. Mas eles é que serão expostos nas suas responsabilidades. E você que nos assiste neste momento, quantas vezes já presenciou uma situação assim? Quantas vezes já viu uma pessoa ser desrespeitada pelo simples fato de não parecer importante? Deixe o seu comentário, mande o seu apoio, porque essa história é exatamente para que ninguém se cale. Porque quando a verdade aparece, ela não entra em silêncio. Ela entra com um processo, com provas nas mãos e uma voz firme que ninguém consegue calar. A audiência foi marcada para dali a 1 hora, na mesma sala de reuniões da delegacia. A corregedoria transformou o lugar em um tribunal provisório. A cidade já sabia, a imprensa fora convocada, exatamente como Clara exigiu. Tudo o que aconteceu nas sombras seria trazido para a luz do dia. Agora, eles teriam que se explicar na mesma praça onde se esconderam. Enquanto o policial racista aguardava do lado de fora, seu celular não parava de vibrar. Mensagens de colegas, prints compartilhados, o vídeo do tapa. A humilhação se alastrava como um incêndio na palha seca. Ele ainda assim tentava se manter confiante. Isso é só um show, não vai dar em nada. A gente sabe como essa história termina. Eles engolem a seco e tudo volta ao normal. Mas ele nem se deu conta de que nada seria como antes. Não era qualquer mulher, não era qualquer caso. Não era um mero momento isolado. Era o fim de um ciclo. Quando a audiência começou, o silêncio era absoluto. Clara chegou com uma pasta nas mãos, mas nem usava a toga, porque o que a revestia era o respeito conquistado a cada batalha vencida, a cada porta que arrombou até ali. Sentou-se na frente da mesa, encarou o policial e disse, com a mesma calma de sempre, quase como um golpe preciso: você sabe o nome da mulher que você agrediu? Ele baixou o olhar, engoliu em seco e disse: agora eu sei. E sabe quantas denúncias já estão registradas em seu nome? Ele levantou a cabeça surpreso, enquanto o fim começava exatamente ali. Clara puxou uma pilha de documentos, 12 denúncias engavetadas, deixadas para trás, como se nada valessem, todas compartilhando o mesmo padrão. Violência policial contra pessoas negras, pobres, periféricas. Casos que ninguém se importou em dar prosseguimento, que desapareceram nas gavetas junto às esperanças de justiça de cada vítima. A sala ficou em silêncio, pesada, como se o ar quase faltasse. Você não me bateu porque fiz algo errado, disse ela com a voz firme que atravessava o peito de todos. Você me bateu porque o meu rosto te incomoda, porque a cor da minha pele te desafia, e principalmente porque você achou que, assim como nas outras vezes, eu permaneceria calada. O delegado engoliu em seco, o escrivão tremia nas mãos. O promotor que estava presente puxou o ar com dificuldade. Clara não era uma vítima qualquer, era uma mulher que portava provas, que sabia exatamente o que exigia, que não deixaria nada ser varrido para debaixo do tapete. O advogado do policial ainda tentou intervir. Excelência, com todo o respeito, o meu cliente não sabia a identidade da senhora. Clara o interrompeu categórica.
E se eu fosse apenas uma professora? E se eu fosse uma trabalhadora, uma mãe, uma mulher que veio até essa delegacia para dar assistência a um parente? Não é quem sou que importa. É o que ele fez. Vocês acham que ele quer dizer que a violência é justificada se a vítima é anônima? A verdade já estava escancarada. Nada nem ninguém seria capaz de calar o que estava sendo exposto. Aquele policial, que horas antes se portava como um intocável, agora suava frio, a farda colada nas costas como uma camisa de vergonha. Clara continuava serena, imperturbável. Ela não queria vingança, queria justiça, exatamente como diz a lei, exatamente como é o direito de qualquer cidadão. O promotor pegou os documentos presentes nos autos, leu em voz alta o nome das vítimas que estavam nas pastas. Rafael Soares, detido e agredido em 2021. Jéssica da Silva, humilhada em 2022. Matheus Lima, espancado em 2023. Todos eles com boletins de ocorrência arquivados por falta de provas. Mas, neste momento, temos imagens, temos um padrão, temos um histórico. O policial ainda tentou se defender. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. E é assim que você encara o seu trabalho, disse Clara, com um olhar que atravessava a alma. É exatamente essa a definição de um criminoso de farda. E o tempo da impunidade chegou ao fim. A corregedoria determinou o afastamento imediato dele, junto com a apreensão de sua arma, a suspensão de suas atividades e a saída de qualquer função policial. Ele deixou a delegacia algemado, na presença de seus colegas, das câmeras, de toda a cidade, enquanto o primeiro pilar do seu império começava a desabar. Mas Clara sabia que era apenas a ponta do iceberg, porque ela já sabia exatamente quem autorizava os arquivamentos, quem acobertava, quem sabia de tudo. A jornada para expor essa rede estava apenas começando, e nada a deteria. Clara olhou nos olhos do promotor e disse: se esse homem teve 12 acusações engavetadas, é porque alguém acobertou. E se vocês querem de verdade justiça, essa investigação não pode parar nele. O promotor ficou em silêncio por um momento. Sabia que ela estava certa. Em menos de 24 horas, um inquérito que ninguém ousara abrir nos últimos 10 anos passou a ser instaurado. Uma apuração profunda sobre abusos raciais dentro daquela corporação. Foram acionadas as comissões de direitos humanos, os órgãos de imprensa, as entidades civis, as associações de advogados negros e, principalmente, as pessoas que até então tinham se calado por medo, que neste momento começavam a dar o seu testemunho. O nome de Clara se espalhou pelas esquinas, pelas redes, pelas comunidades, não mais como a juíza federal que era, mas como a mulher que transformou um tapa numa revolução. Aquele policial era apenas o primeiro. Quando Clara puxou o fim do novelo, a sujeira que aparecia era muito maior do que qualquer um podia imaginar. Foi assim que ela teve acesso a relatórios internos que ninguém examinava, planilhas com denúncias engavetadas, relatos de abusos, tortura, humilhação, racismo escancarado, tudo acobertado pelo silêncio. Mas dessa vez, ela contava com a voz, o poder e a coragem para expor tudo sem poupar ninguém. Clara convocou uma coletiva de imprensa. Foi até o púlpito com os documentos nas mãos. Olhou para as câmeras, para os microfones, para o país e disse: isso não é sobre um tapa. É sobre um sistema que normaliza o abuso contra corpos pretos e pobres. É sobre uma justiça que se torna omissa ao se calar. A TV deu a notícia em tempo real. Portais estamparam nas matérias: juíza revela a rede de abusos nas delegacias do interior paulista. Clara Rodrigues expõe um esquema engavetado pelas autoridades. A opinião pública se dividiu. Houve quem a chamasse de corajosa, houve quem a acusasse de exagerada, mas quem vivia essa realidade sabia exatamente que era tudo verdade. Em menos de uma semana, 16 agentes foram afastados, delegados passaram a ser investigados, promotores estavam na mira das corregedorias, processos estavam sendo reabertos, inclusive o de Davi, o garoto que Clara defendeu no primeiro dia. Graças às imagens das câmeras, ficou provado que ele nada fizera de errado. Ele fora detido apenas por ser um rapaz negro caminhando sozinho à noite. Davi ficou livre, sendo, nas palavras de sua mãe, mais um nome que deixaria de ser esquecido para se tornar um exemplo, um futuro cheio de possibilidades, exatamente como ele merecia. Mas o que mais doeu
O que ficou atravessado na alma de muitos foi um áudio vazado enviado anonimamente por uma funcionária da delegacia. A mensagem era categórica. A juíza quer mexer onde não deve. Se a gente for para cima, ela é que vai cair junto. Clara ouviu tudo, engoliu a raiva, transformou essa dor em atitude. Acionou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e deu início a um procedimento para garantir a proteção de denunciantes e testemunhas. Porque ela sabia que assim que você cutuca o sistema, ele se levanta para se defender. Ele quer engolir quem revela suas entranhas. Mas Clara permaneceria de pé, porque a justiça é maior que o medo. Com a cabeça erguida, os olhos do país estavam todos voltados para ela. Mas o que ninguém sabia era que o verdadeiro movimento ainda estava apenas começando. Porque a luta de Clara não era pessoal, era estrutural. Novos nomes passaram a ser revelados, novos depoimentos começaram a aparecer. Pessoas que até então tinham medo de se manifestar passaram a se sentir seguras para romper o silêncio. Gente de todos os cantos do estado, mães, jovens, ex-detentos, policiais aposentados, advogados, todos compartilhando experiências que estavam enterradas pelas mesmas redes de proteção, brancas e elitistas. E, a cada dia que passava, mais peças começavam a desabar. Um delegado foi afastado. Logo depois, um desembargador passou a ser investigado por acobertar tantos arquivamentos suspeitos. Era como um castelo de cartas que desmoronava. O tapa do policial derrubou a primeira, e Clara, com a verdade nas mãos, derrubou o resto. A Corregedoria Estadual foi forçada a criar uma força-tarefa especial. Foram formadas comissões de combate ao racismo nas próprias instituições, casos foram reabertos, famílias foram indenizadas, e o nome de Clara passou a ser um símbolo nacional. Mas ela não queria os aplausos. Em uma de suas entrevistas mais emblemáticas disse: "Não quero ser uma exceção, quero que isso se torne a regra, quero que ninguém tenha que ser agredido para que a justiça funcione." Depois da prisão preventiva, o policial tentou recorrer, disse que estava arrependido. Mas vídeos compartilhados nas redes deixaram claro que ele já cometera os mesmos abusos outras vezes. A máscara caiu. A verdade ficou exposta. Ele foi condenado, não apenas à prisão, como também à vergonha pública, à perda da farda e ao peso de ser para sempre lembrado como o ponto de virada na queda de um sistema podre. Nas ruas, marchas foram organizadas. Camisetas com o rosto de Clara começaram a aparecer nas manifestações. E em frente à delegacia onde tudo começara, um grupo de jovens grafitou no muro: "Aqui o silêncio não vive mais." Alguns meses se passaram desde o dia em que Clara levou o tapa. A delegacia foi reformada, novos nomes passaram a ocupar, as mesas, protocolos foram implementados. Mas o que de fato mudou foi o clima, a postura, a consciência. Agora, quando uma pessoa negra entra naquele lugar, não é mais encarada como suspeita, é tratada com o respeito que merece. E tudo isso aconteceu porque uma mulher escolheu que não se calaria, que não deixaria a injustiça vencer. O agressor chegou ao fim do seu caminho, condenado sem possibilidade de recorrer em liberdade. Teve a aposentadoria cancelada e a sua ficha, que antes encobria tantos abusos, passou a refletir os crimes que ele cometeu. Mas Clara sabia que justiça não é apenas punição, é também transformação. E foi exatamente por isso que, no auge da visibilidade, ela tomou uma decisão que ninguém esperava. Ela renunciou. Clara deixou o cargo de juíza federal, não por pressão, nem por medo, mas por escolha. Cumpri meu papel, mostrei o que precisava ser mostrado. Agora quero reconstruir, do lado de fora, tudo o que tanto tentei consertar por dentro. Assim, ela fundou o Voz Negra, um instituto voltado para a educação jurídica nas comunidades da periferia, para a defesa de jovens vítimas de violência e policial e para a formação de lideranças negras no direito. E o mais impressionante é que, em pouquíssimo tempo, o projeto cresceu, se tornou um modelo, venceu prêmios, e hoje forma advogados, defensores e até futuros juízes, todos com a mesma coragem que o sistema tanto teme. Davi, o garoto que Clara salvou no início dessa jornada, foi um dos primeiros a se inscrever. Ele cursa direito com uma bolsa integral e diz para todo mundo: "Quero ser um juiz igual à doutora Clara. Mas não para me vingar, e sim para garantir que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei." E aconteceu exatamente ali, na Praça Central, a inauguração de um monumento.
Uma estátua de uma mulher de cabeça erguida, com a toga nas mãos e um livro na outra. Na base, uma frase gravada: onde me bateram, eu firmei os pés, e a cada dor crescia um pouquinho mais. E assim, a jornada de Clara atravessou o tempo, as dificuldades e as injustiças, transformando tudo ao seu redor. A mulher que antes era silenciada pelas ameaças, pelas calúnias, pela perseguição institucional, passou a ser a porta-voz de uma nova consciência. Uma consciência que ninguém consegue calar. Como voz negra, Clara formou uma rede de apoio jurídico nas comunidades que mais precisam, deu assistência às vítimas de violência policial, às famílias que perderam seus entes queridos para a violência institucional, às mães que já estavam cansadas de enterrar seus filhos. A mesma mulher que enfrentou o preconceito nas delegacias, nos fóruns e nas redes de poder, passou a usar essa dor como a semente de um futuro melhor. Seu nome atravessou fronteiras, sendo convidada para dar palestras nas Nações Unidas, nas escolas públicas, nas comunidades da periferia, nas faculdades de direito. A nova geração, que antes nem sabia que era possível vencer um sistema corrompido, passou a se espelhar na história de Clara para fazer exatamente isso: vencer. Uma onda de consciência se formou, nas redes, nas praças, nas comunidades, mostrando que a justiça é fruto da união, da resistência e do amor pelas próximas gerações. Clara sabia que ainda havia um caminho cheio de espinhos, que nem tudo se resolveria facilmente, que muitos continuariam tentando calar, desqualificar, minimizar suas conquistas. Mas nada, nem ninguém, seria capaz de apagar o que ela já construíra. Porque enquanto existirem pessoas dispostas a lutar pelas suas comunidades, pelas suas famílias, pelo que é correto, o trabalho iniciado por ela permaneceria vivo, e assim, um futuro mais justo começava a ser desenhado pelas mãos de quem a ele pertencesse. Com a mesma garra de sempre, Clara S. Rodrigues deixou sua marca na história. E você que chegou até aqui, você acredita que uma atitude é capaz de transformar não apenas uma vida, mas um sistema inteiro? Já sentiu que a dor que te causaram se transformou na mesma força que te fez levantar os outros? Comenta aqui. Me diz de onde você assiste e deixa o seu like neste vídeo se você acredita que justiça não se pede, se faz, com coragem, com verdade e com alma. E ainda não vai embora. No card que aparece na tela e na descrição, temos um outro vídeo que você precisa assistir. Sou negra, é humilhada no próprio banco e 7 minutos depois demite o gerente na frente de todos. Essa é uma virada que você quer ver. No fim, Clara não venceu apenas um policial. Ela venceu um sistema inteiro, com dignidade, com firmeza e com o tipo de força que nem o tapa mais covarde é capaz de calar.